Salve, salve, galera da Sacada Cultural! Estamos aqui hoje com um convidado maravilhoso que eu tô aqui já ensaiando. Estamos tentando acertar essas datas. O grande luthier, músico, professor, educador, Samuel Carvalho. E para mim é um prazer, para todos nós e todas nós é um prazer tê-lo aqui, Samuel. Seja bem-vindo. Obrigado, Danilo. É um prazer estar participando aí do teu programa. E legal você ter me convidado, falar um pouco da minha história, da trajetória, como eu iniciei, né, na construção do violão. Prazer estar aqui contigo, cara. Que bom. Embora ainda a gente aqui em papos remotos, né? Eu aqui na minha casa, Samuel lá no ateliê dele, a gente está aqui fazendo esse papo e com certeza a música não é só o que as pessoas assistem em cima do palco ou apenas o instrumento pronto ali, o artista pronto tocando. Existem muitas coisas que fazem com que a música aconteça da melhor forma possível. E esse cuidado, essa forma de se fazer, de se produzir, tudo isso tá aí, Samuel Carvalho, grande luthier. Samuel, conta pra gente um pouco, eu costumo falar assim, a música em você ou você na música? Quem pegou quem primeiro? Cara, eu nasci na música, né, velho? Assim, meu pai, sabe, é músico, tocava violino, harpa, bandolim, saxofone. Então eu já nasci na música, né? E desde pequeno, com 12 anos, né, a gente estava em reuniões de amigos, né, e a música rolando, né, e eu no meio. Meu avô também tocava violão, e com 12 anos ele me deu algumas dicas, me deu algumas aulas, meu pai começou a me ensinar, e você vai e não para mais, né. Eu era muito, assim, insistente, assim, eu pegava o violão até faltava na escola, perdia aula, porque ficava 6 horas estudando violão para tirar as músicas do Guilherme Reis, enfim. Então eu nasci na música e o violão foi né, tipo assim, foi o instrumento que me encantou e eu iniciei no violão, por intermédio do meu pai. Né? Aliás, as pessoas, eu costumo dizer bastante assim para as pessoas que o violão é um dos instrumentos mais difíceis de se tocar, né? Não sei se eu estou certo, eu sou um violonista que eu comecei tocando violão para poder cantar as coisas que eu cantava, compor as minhas canções. Mas eu costumo dizer que o violão é um dos instrumentos mais difíceis de se tocar, até porque você não visualiza como num teclado, né? Então ele exige um estudo maior, né? O que você acha disso? E a parte técnica também, né? Às vezes você estuda, você se empenha tanto no instrumento e às vezes você fica uma semana sem pegar no instrumento. Quando você pega, assim, é um instrumento um pouquinho ingrato, né? Nessa parte técnica, porque você ficou uma semana, você ficou 2 dias sem pegar no instrumento. Quando você vai ter que ir lá 1 horinha, 2 horas aquecer, né? Porque é um instrumento assim difícil mesmo, né? A parte assim de estudo, sabe? A parte de musculatura, quando você chega num ponto aí você para, sabe? Compromete bastante, né? É bem complicado mesmo o violão. E Samuel, e o fazer o instrumento, né? Porque uma coisa é a gente ouvir a música, tocar, ensaiar, estudar, e outra coisa é estudar de uma outra forma o violão, né? Da forma fazer com que o violão produza o melhor som possível, o melhor som para aquele jeito de se tocar ou para aquele estilo de se tocar. Como começou esse trabalho essa arte, né? Porque isso é uma arte, né? De construir um violão, de produzir um violão. Então, eu com 20 anos aí de idade, eu já tocava muito bem, né? Comecei com 12 anos, já tinha 8 anos de estudo, e eu entrei na faculdade de música. E na faculdade começou, sabe, a abrir o leque, assim, eu não conhecia violões, assim, alemães, espanhóis, violões de luthier, né? Eu tinha o meu violão de fábrica, que por sinal era muito bom, e não tinha grana, não tinha condições financeiras, né? Você falar hoje, por exemplo, vai, US$ 1.000 hoje,
Pô, é uma coisa, $1.000 há 30 anos atrás, $2.000, $3.000, era muito dinheiro, uma coisa assim que eu não conseguia nem... Era muita grana. E eu não tinha dinheiro para comprar um bom violão desse naipe. E aí eu dei um estalo assim, eu falei assim, eu vou fazer violão. Só que eu não tinha noção de nada. E comecei, aí pesquisa madeira, e que madeira que vai para o braço, que madeira que vai para a tampa, e vai pesquisando, aí fiz o primeiro violão, assim, com muito, sem ter ferramenta, sem ter noção de nada. Fiz o primeiro, eu tinha aluno, né? Eu tinha uma escola de música, tinha 65 alunos. Fazia um violão, o aluno se interessava, vendia. Fiz o primeiro, depois de alguns meses, quase um ano, fiz o segundo, mais um ano fiz o terceiro, aí o negócio começa a pegar, né? Eu chamo do vírus da madeira, começa a entrar em você, e aí você começa a se encantar, né? Aí você planeja uma coisa, você toca no violão, um deu certo, o outro não deu. O que não deu te desperta uma curiosidade, uma loucura, né? Por que não deu certo? E aí você vai pesquisando, pesquisando, pesquisando. E aí, em 97, eu parei de dar aula porque a construção, a luteria já estava consumindo o meu tempo, né? Mas o grande lance de começar na luteria é porque eu queria um bom violão e eu comecei a conhecer os violões Hauser, Fleta, Ramires, violões assim de alto nível e não tinha condições. E aí foi onde iniciou, né, esse processo de construção, né? As escolhas da madeira, como você mesmo disse, né? Para onde vai cada madeira faz uma diferença enorme, né? No som. Às vezes a gente pega um violão produzido, por exemplo, industrialmente, numa grande quantidade, né? Obviamente tem muitos violões interessantíssimos, bons, mas quando a gente escuta um violão de luthier, um violão todo escolhido para aquilo, é diferente o som, né? É diferente, cara, porque é assim, numa fábrica existe um padrão, né, de trabalho que você pega, vai a tampa de pinho. Aí a fábrica vai fazer 1.000 violões. Todas as tampas eles colocam um padrão. Vou falar um número aqui, 3 milímetros, um exemplo. Então todos os 1.000 violões foram feitos com 3 milímetros. Uma porcentagem deu certo com os 3 milímetros por questão de densidade, de vários fatores, né? Às vezes casou com a colagem dos leques, mas nem sempre você tem, sabe? Dependendo da densidade, você tem que deixar a madeira com 2,5, 2,8. Então você pega a madeira e vê o que ela pode te dar. Você bate, como é que você faz isso? Você bate e vê o sustento dela, monta a tampa e vai trabalhando dentro de um padrão de 2,5, 2, 3 milímetros, e aí você consegue arrancar aquilo que ela, né, que ela está te oferecendo ali. Às vezes você deixa tudo no padrão de 3 milímetros, dos 1.000 violões, 500 ficaram bons, 100 ficaram espetaculares e os 400 não virou, entendeu? Então é esse, você tem que pegar a madeira, sabe, cheirar, bater, ouvir o som, você tem que sentir, porque ela tem vida, né? Você bate nela, você vai ouvindo o sustain. Oh, acho que eu posso tirar um pouquinho mais de material aqui, que ela vai ter um ganho. Opa, passei do ponto, oh, vou reforçar um pouquinho no leque, né, na estrutura interna. Então, é um trabalho assim que a madeira está ali, você sabendo trabalhar, você arranca o que ela tem de melhor, entendeu? Na verdade, é uma arte milenar, né, o Samuel? Até, inclusive, dentro das culturas populares que se estabeleceram dentro do Brasil, aí já saindo um pouco do todo disso, mas focando aqui no Brasil, eu mesmo ganhei uma viola há uns anos atrás, de um cara, de um caiçara, né, da cultura caiçara, do fandango caiçara, que toca intuitivamente rabecas, violas, etc. E ele constrói viola lá no Ariri com cacheta. Assim, não comercializa nem nada para ele ali, pro baile de fandango deles, né? Muito difícil de trazer. Eu fico impressionado que eu olho assim e falo assim, nossa, quando eles se juntam, tá ótimo, sai um som maravilhoso, né? Mas quando eu pego aquela viola para tocar com uma banda, eu não vem afinação nunca, cara. Entendi. A viola é um caso bem complexo, né? Porque você tem uma corda super fina
e uma mais grossa. Então, você é um instrumento que você tem que estar sempre temperando ele, né? Tem a famosa afinação cebolão, que você afina em mi. Então, você tem que temperar, porque você toca nas primeiras casas. Quando você vai lá para as casas mais agudas, a corda é mais alta. Então, existe até uma pressão. Você tem que tomar até cuidado com a pressão que você coloca, porque se você apertar demais, ele passa do ponto. Viola, assim, não é fácil. E aí tem os segredinhos de microafinação que você faz, mas a viola, assim, o cara tem que ter a gente fala uma orelha, né? Um ouvido privilegiado, né? Essa viola é um pouco diferente, que é uma viola, a viola da cultura caiçara, que pega o litoral paulista, né? Onde teve o fandango caiçara. Funciona muito bem quando eles estão tocando juntos, né? Mas quando a gente traz a viola, por exemplo, eu vou fazer uma parceria com uma orquestra, vou tocar aquela viola, ou vou tocar, muda totalmente, porque a afinação, até para tu conseguir fazer aquelas cordas, que mas não deixa de ser isso que eu tô falando. Os luthiers, eles se aprimoraram, né, nessa questão. Muitos luthiers, músicos, né, que têm, inclusive, o conhecimento da música, que trouxeram, vamos colocar assim, organizaram, na verdade, alguns instrumentos, né, assim como você tem também aí uma série de harmonia na internet, né, um monte de gente, cada um tira a harmonia de um jeito, e aí vem, por exemplo, como um Shediac, que vai e organiza lá o songbook, organiza aquela obra, né? Dá uma. E com certeza isso vai mais universal do que propriamente regional. Mas, Samuel, me fala uma coisa aqui. E as pessoas, inclusive eu te conheci por um grande músico, né? O Bruno Conde, meu amigo querido. E eu vejo que muitos músicos utilizam seus violões. Inclusive, recentemente. Não sei nem se você soube disso, eu até passei para assessoria sobre o João Suplicy. O João Suplicy, ele acabou de lançar um clipe. Quando eu olhei o violão que ele estava tocando no clipe, que ele tocou até As Rosas Não Falam, era o seu violão. Com a gente na semana passada. E eu falei para ele, você sabe, aquele violão que você estava tocando... é seu? Ele, não é o meu violão, mas é que eu achei o som dele tão lindo. Eu tava no estúdio e aí ele tava lá e eu achei o som tão lindo, eu preferi gravar com ele. Eu falei, aquele violão é o TS6 do Samuel Carvalho. E o Bruno Conde tem também, adora. Bruno Conde tem. É um violão meio campeão, assim, sabe, cara? Ele é tampa de cedro, ele já nasce assim, suando muito bem, sabe? É bem agradável. Mesmo o violão novo, você põe ele no colo e começa a tocar, a sensação é bem legal. É um dos campeões nossos aqui, né? PS6. Tem séries, né, que você vai fazendo, Samuel. Como que funciona isso? Você vai trabalhando com séries, né? Na verdade, assim, ó, eu faço meu violão, né? O meu irmão me ajuda, que meu irmão, Emanuel Carvalho, é luthier também, fantástico luthier. E a gente faz o violão Samuel Carvalho, cerca de 2, 3 violões por mês, né? Eu trabalho em média 4, 5 horas por dia nesse violão, e eu tenho a Carvalho Luteria, onde a gente faz esses violões, né? Eu tenho uma equipe de 6 luthiers, né, que faz essa linha de instrumento, né? Mas pessoas assim gabaritadas, pessoas com 18 anos de profissão, que trabalhou em outras fábricas, né? Então, eu tenho uma equipe muito boa, sabe? Para formar essa equipe, eu já estou aí nessa brincadeira aí há uns 10 anos e cheguei num know-how, assim, de profissionais que trabalham comigo, que qualquer um, se ele montar a luteria dele na casa dele, ele vai fazer um bom instrumento. Então, eu tenho a linha Samuel mais top e tenho essa linha, que é a linha TS. Inclusive, TS, o significado é tampa sólida, que é a tampa maciça. E as laterais e fundo é um prensado que eu desenvolvi de 5 folhas que dá uma rigidez e o violão, sabe, ele projeta o som, né? Então, a gente tem essa equipe e consegue fazer uma quantidade maior de instrumento por um custo-benefício legal, né? O grande lance, assim, dessa linha TS
é que eu trabalhei vendendo madeira para luthier de 2002 a 2004. E nessa brincadeira eu conheci fornecedores, aprendi os trâmites de como comprar madeira e comecei a juntar madeira. Chegou um ponto, isso em 2002 a 2004. Há 10 anos atrás eu estava com 4, quase 5 mil tampas de violão. Só que tampas maravilhosas, quando você bate e ouve o som, mas esteticamente ela não era tão bonita para fazer um violão de 10, 15 mil. Mas para fazer um violão de 2 mil, né, bonito assim, é que quando você faz um violão caro, um violão de 15 mil reais, a tampa é perfeita, é tudo homogêneo. E a madeira, você sabe, às vezes tem madeira que é tão boa, só que ela tem uma veia um pouco mais escura que outra mais cara, e eu fui separando isso. Aí nasceu a linha TS. Eu falei, poxa, essas tampas maravilhosas que já estão comigo há 10, 15 anos, o que, que eu vou fazer? Vender ou não vou vender? Né? Aí começou. Aí comecei com um modelo, dois, aí não parou mais. E até hoje, né? A gente está com essa linha TS aí. É, realmente, e muitos, a gente acaba encontrando outros músicos, outros musicistas, e sempre, e a gente acaba reconhecendo, né? Quando a gente, eu virei, eu falei pro Bruno Conde esses dias, eu falei assim, acho que eu virei um pesquisador do Samuel Carvalho, né? Porque agora eu tô reconhecendo seus violões em todos os lugares, onde tem um... Então, 2 dias atrás, na verdade, final de semana, o Jorge Aragão já vai ser o novo endorse aí da Carvalho Luteria. Recebeu um violão maravilhoso, se encantou, e já pegou o violão, já começou a criar a melodia na hora. Então já é um cara assim que vai estar entrando pro nosso time, né? E um cara assim que vai agregar muito, porque ele tem o know-how dele como tocar esse cavaco, né? Mas você vê o cara tocando violão, você fala, opa, entendeu? O cara é bom. E aí começou a compor, pô, foi bem, bem legal mesmo, cara. Ah, com certeza. Isso que, na verdade, eu acredito que para um artista a maior satisfação é a gente enxergar que o nosso trabalho está dando certo, né? E que está funcionando do jeito que a gente projeta o nosso trabalho, por mais que a gente, no meio do caminho, às vezes tenha que dar uma adaptadinha aqui, ali, uma mudadinha ali, mas que funcione muito bem, assim, em todas as pessoas, músicos, musicistas do Brasil. Esses dias eu estava falando com algumas pessoas que a gente tive uma entrevista com a Tereza Cristina, com a Ana Canhas, a gente estava falando, eu citei muito seu nome, as pessoas já têm como referência, né? Já tem como essa referência. Isso é fenomenal. E com certeza só tende cada vez mais esse violão a expandir pelo mundo inteiro, e já está, né? Mas cada vez mais expandir. Samuel, me conta uma coisa. E aí, você que é um cara que é o cara, o artesão, né? O cara manual, aquele cara que pega, que escuta, que tem os detalhes. Aí a gente entra num processo de pandemia, né? Uma tragédia que abalou não o Brasil, mas o mundo, né? E a gente é jogado num isolamento social bem forte e acaba precisando estabelecer comunicação através de ferramentas que vão se intensificando cada vez mais, né? Inclusive possibilitando até a gente estar aqui hoje, nesse momento, nesse horário, fazendo esse papo aqui. Como que você enxerga isso para o mercado dos luthiers, para as pessoas que trabalham com isso? Cara, essa pandemia, ela foi assim, surpreendeu, ao mesmo tempo que no início o medo assim era muito grande. Isso falando assim aqui do ateliê, porque existia uma incerteza. Eu pensava, e agora? Vou dispensar todo mundo, os meus 6 assistentes, tem mais 2 ajudantes, porque vai parar tudo, não vai vender nada. Cara, surpreendeu porque as pessoas em casa, o camarada que ele tem, um exemplo, 40 anos e há 20 anos atrás ele tocava violão, aí ele começa a se envolver com trabalho, às vezes é médico, advogado ou empresário, de repente o cara se sente obrigado a ficar em casa ou trabalhando no home office. E ele acabava tendo um tempo mais ocioso e um tempinho a mais. O que esse cara fez? Ah, vou comprar um violão. Então, a partir de
Março, abril, a demanda deu uma aumentada, que eu falei, fiquei assustado. Ao mesmo tempo, o mercado, as importações pararam, o dólar explodiu, então as pessoas querendo comprar violão, só que não tinha taxa, não tinha corda, não tinha cola, não tinha verniz. Então, assim, foi muito louco, porque, sabe, você ia dormir e falava, e agora? Como é que vai ser o dia seguinte? Um assistente, ô Samuel, liga para mim, poxa, eu não estou muito legal aqui, estou com coriza, vai fazer o exame. E às vezes tinha camarada que ficava uma semana sem vir. Então foi bem complicado. E ao mesmo tempo, eu achei que as vendas, que eu não ia mais vender violão, eu surpreendeu, porque continuou e chegou a dar até um upgrade assim, bem legal. Porque as pessoas em casa começaram a comprar violão. Fortificou muito a parte de internet, né? Comunicação no WhatsApp, pessoa pedindo vídeo de instrumento. Então, raramente, assim, os 6 primeiros meses, para você, o cara que queria comprar um violão, se você olhar olho no olho, não tinha, a gente não podia atender, né? Mesmo que viesse com máscara, né, a gente foi um pouquinho até radical, falou não, e as vendas continuaram, cara. Mas foi um momento assim, é aquilo que eu falo, esses 2 anos aí, vamos dizer, quase 2 anos aí de pandemia, aconteceram situações que não acontecem na vida da gente em 10 anos. Parecia que um mês era uma história, o outro mês era outra história. Foi um negócio assim bem, nossa, muito louco mesmo, cara. Né? E aí a gente está aqui, veja bem, essa entrevista, né, começou a rolar live, começou a rolar os bate-papos, né, cresceu isso daí. Não é à toa que a gente está aqui conversando ao vivo aí, enfim. Exatamente. Muito louco essa pandemia, cara. Muito. Eu mesmo consegui me virar assim, e na verdade, assim, eu costumo falar assim, muitas pessoas que criticavam, né? A gente tocava nos lugares, ia lá, chamava a polícia, não sei o quê, criticava, começaram a pedir música. Inclusive, esse programa começou comigo tocando, eu botei. Um determinado dia eu cheguei na sacada da minha casa ali, botei uma caixinha de som e comecei a tocar despretensiosamente. Aí baixou a imprensa, baixou tudo. Aí virou um programa, na verdade, Sacada Cultural. E os vizinhos todos na janela, né? Então, assim, era uma coisa muito engraçada, porque parecia que eu estava muito mais que uma live, né? Que minha companheira, ela resolveu transmitir. Só, obviamente, transmitiu sem nenhum tipo de equipamento, só um celular, e o som, como estava virado para a rua, as pessoas não ouviam muito bem. Mas o que chamava a atenção das pessoas é escutar as pessoas que estavam nas janelas cantando. E isso foi uma coisa que, assim, realmente mudou, né? As pessoas começaram a entender o quão a música é importante na nossa vida, né? Como ela é presente, a gente às vezes não percebe isso, né? E ela é muito presente na nossa vida, em cada momento, do momento que a gente acorda ao momento que a gente vai dormir, a música ela tá ali, né? E nós músicos, a gente acabou tendo que se virar fazendo shows online, contando com os amigos, né? Que contribuíam e que isso, e foi seguindo. Tristeza, Danilo, assim, nessa pandemia, por exemplo, para mim, 95% das pessoas que adquiriam um violão comigo não eram músicos. O músico estava desempregado, vamos dizer assim. Ele não tinha casa de show, sabe? O barzinho que ele tocava. Os alunos presencial fugiram tudo por causa, né? Por causa do corona. E tudo bem, a aula online aumentou, mas tipo assim, o cara tinha 10 alunos presencial, os caras iam embora e ficava com 2 alunos, então o músico sofreu demais, assim. E até teve amigos meus, músicos, tava precisando de um violão, falei, vem aqui, te faço em 20 vezes, te dá um desconto, sabe? Colocava várias pessoas, eu coloquei violão na mão, o cara precisava do violão, porque vendeu o violão para poder comer, vamos dizer assim, e ficou sem instrumento. Eu chego um belo dia, eu falei, ô meu amigo, leve esse violão aqui, quando você puder, você me paga. Mas o cara fez isso por quê? Não tinha trabalho, aí foi procurar outros caminhos. Agora está voltando, tá devagarzinho, mas mesmo assim, essa pandemia, sabe, prejudicou muito o músico, viu, Danilo? Muito difícil. O mercado, um dos mercados mais fortes da gente era o mercado do Sesc, né? Esse mercado do Sesc, ele parou, que é um circuito
um circuito que a gente costuma fazer bastante, né? Então ele parou. Mas a gente vai seguindo, e com certeza eu acredito muito nessa coisa. Eu acho que uma coisa que mostrou a pandemia foi o que você falou. Coloquei violão na mão de músicos que tiveram que vender o violão para poder comer. E aí você colocou o violão na mão do músico e o cara me paga quantas vezes você puder, tudo, e o cara foi lá e fez. E isso é uma coisa que aconteceu. Eu mesmo, por exemplo, fiz lives. Teve um incêndio na maior favela sobre palafitas da América Latina e um grupo de músicos perdeu instrumentos, perdeu tudo. E a gente se juntou para fazer lives, fazendo shows, etc. E aí conseguimos suprir essa necessidade. Bom, Samuel, eu quero aqui, primeiramente, agradecer você ter aceito o convite de estar aqui com a gente. Pra gente é uma alegria enorme ter você aqui, uma conversa rica, rápido, com certeza. Agora, Sacada Cultural em novembro, também na TV. E aí, volta Samuel Carvalho aqui com a gente para bater mais papo. Vamos sim. Pode chamar. E para mim... E te aguardo aqui também no meu ateliê para experimentar alguns violões. Bruno falou que você dedilha bem, você toca bem e tá feito o convite aí, viu? Com certeza, estaremos aí, com certeza, com o maior prazer, e eu te agradeço por tudo, Samuel. Você, além de ser um grande profissional, é um ser humano incrível. Pelo pouco tempo que eu conheço você, né, o pouquíssimo tempo que eu conheço você, já dá para perceber isso. E eu só tenho a agradecer. Então, muito obrigado por estar aqui com a gente. Obrigado, Danilo. Um abraço, velho. Um abraço.